Oi, gente. Bora. Tudo bem? Seguinte. Tudo certo? Descansou? Não? Tá puxado? Vai dar tudo certo. Tenta sempre lembrar que é massa quando vocês conseguem conquistar ou comemorar cada etapa muito importante aí do processo todo. Então, tenta comemorar cada conquista, cada questão que consegue fazer. Se de repente não consegue acertar muito, comemora o fato de conseguir tentar fazer, conseguir estudar, conseguir ter essa organização aí. Eu acho que vale muito a pena e aí é massa porque tu vai vendo que tem sentido, sabe? Eu acho que é legal quando a gente tem noção de tem sentido, vai rolar, é isso. Estou muito pensativa hoje, estou um pouco assim. Agora, neste momento, é quase de noite, eu acabei de almoçar, então eu juntei ali, ó, almoço, janta, só deu agora, mas tem nada não. A gente tá aqui, ó, massa. Vê, eu pedi para que vocês fizessem o simulado, logo depois que sai o resultado do Enem, e eu prometi que gravaria algumas questões do simulado para que a gente tentasse entender um pouco aí o que é que está acontecendo ou o que aconteceu, no que é que a gente deve focar. Gente, é muito importante quando todo mundo nota que não é sobre o que analisar, mas é muito mais sobre como analisar. Fernanda, eu não entendi. Vê, se eu for perguntar aí, todo mundo está no ensino médio ou saiu do ensino médio, já ouviu falar em questões de interpretação. Então, se a gente a vida toda ouve falar em questões de interpretação, por que é que a gente erra questões de interpretação? Um monte de gente com quem eu falo sobre a prova de linguagens diz a minha mesma coisa. Fernanda, eu não tenho muito o hábito de estudar linguagens. Vocês já ouviram isso? Sabe? Então, as pessoas acham que basta na hora, por interpretação, fazer a coisa. Então, as pessoas, quando me perguntam sobre qual é o segredo, né? A galera de início, eu vou pedir um café para mim, que eu estou tontinha, minha gente, parece que eu estou tomando cachaça, igual a vocês, depois do almoço. Sabe, não tem assim? Gente, são literalmente 5h20 e eu estou falando, no instante eu acordo, mas o meu medo era de tomar, eu só não entrei tomando café porque eu fiquei com medo de não dormir, né? Mas se a pessoa não dormir, tem Big Brother, né não? É isso. Muito grave esta professora de vocês. Depois eu falarei sobre outras coisas. Vê. Então, muita gente tem acesso a todo o conteúdo e não consegue se dar bem na prova de linguagens. Olha para cá, só para vocês entenderem o que literalmente aconteceu. Vê só, imagine que uma pessoa, em 2019, que acertou, imagine, certo? Não foi exatamente esse o número, não foi. Mas uma pessoa que acertou 28 questões ano passado, de linguagens, imagine que ela tenha, só para você ter uma noção, imagine que quem acertou, qualquer pessoa que acertou 28 questões, tenha ficado com 660 de linguagem. Não foi, foi menos. Mas só para ser uma conta redonda. Uma pessoa que acertou 28 questões ficou com 660 em linguagens. 2020, uma pessoa que acertou 28 questões, ela ficou com 700 em linguagens. Significa dizer, gente, que a TRI ou a TRI, como algumas pessoas falam, só um detalhe, galera, não é errado falar TRI, tá? Não é errado. Entenda, é verdade isso. Pela norma culta ou pelo manual oficial da Presidência da República, quando uma sigla forma uma sílaba, a gente pode pronunciar TRI, não tem problema. Então, ou é TRI, que é teoria de resposta ao item, ou TRI, nenhum problema. É só porque recentemente meteram pau numa aluna porque a bichinha estava numa conversa e falou TRI. Galera, não tem do que reclamar, né? Vai estudar, bexiga.
Então, de um ano para outro, as 28 questões que valiam 660 passaram a valer 700. Entendam, estes números aqui, eles não são literais, tipo, não foi exatamente isso. Eu só que 660 quem acertou 28. Mas eu quis mostrar que de um ano para outro, a TRI de linguagens, ela aumentou quase 40 pontos. E isso pode se alterar de um ano para outro. Então, o que eu sempre comento é, a gente tem que focar em acertar o máximo possível que der. Eu só ia pedir a Robson se ele puder trazer um café para mim, por favor, que eu estou meio sonolenta. Obrigadíssima. Certo? Então, o nosso foco é, eu tenho o SSA. São quantas questões? 12. Tá. O foco é acertar o máximo que der. Então, a gente vai ter 45 questões de linguagens. Até o último Enem, foram 40 questões da parte de português e língua estrangeira, 5 questões. Então, normalmente vem nesse ritmo. O foco é o máximo possível de quantidade de acertos. Por que foi que eu passei o simulado? Como a nossa aula, logo após o resultado, ela ia ser colocada na plataforma, eu disse, não adianta, eu pensei, ver aula por ver. Eu quero que eles se organizem, quem fez o Enem e não passou em algum curso. É importante também entender que é normal esse luto, né? É normal sofrer, é normal chorar, é normal pensar em desistir. Veja, é normal. A gente só não pode ceder a isso, porque existe um objetivo maior. Então, é massa quando a gente consegue trazer a cabeça da gente para algo mais racional. É importante essa racionalidade, sabe? Então, eu peguei as questões que mais foram importantes no Enem ou em vários processos, para trazer para vocês e ver se vocês estão errando por falta de prática, porque não entenderam o que se pede, ou pela falta de estudo de técnica. E toda vez quando a gente estuda a técnica, é muito importante, na hora de fazer questões, colocar isso em prática. Por isso que várias vezes eu já pedi que vocês fizessem as questões de linguagens especificamente durante o dia, nunca à noite. Então, muitas vezes não é sobre exatamente o que é cobrado, mas é sobre como tal coisa é cobrada. Como é que isso aparece? Vocês precisam se adaptar ao vocabulário da prova. A gente já viu variação linguística? Sim. A gente viu com muita profundidade? Viu. Se você erra variação linguística e entendeu o assunto, você erra por quê? Porque não entendeu como aquilo apareceu numa prova. E é isso que a gente tem que aprender. O que eu estou falando pode ser que não valha para matemática, por exemplo, mas vale para português. Certo? Vê só. Eu vou ver com vocês algumas questões e eu vou explicar por que eu as escolhi. Tudo bem? O gabarito comentado foi liberado para vocês logo depois, mas eu disse que gravaria. Então, vamos lá, ver. A literatura romântica reproduziu valores sociais em sintonia com o seu contexto de mudanças. No fragmento de Senhora, as concepções românticas do narrador repercutem a resistência, a relativização e começa. Vamos ver o texto, né? É uma obra de José de Alencar, só que aí tem uma coisa muito importante, né? Desculpa parar para explicar. Mas, senhora, só para vocês perceberem que é importante ter a teoria, mas é muito importante entender isso como está sendo aplicado. Senhora é uma obra do romantismo que faz parte da transição entre o romantismo e o realismo. Então, uma questão sobre Senhora é perigosa, mas vamos ver o que é que se pede. Vê. Seixas era homem honesto,
mas ao atrito da secretaria e ao calor das salas, sua honestidade havia tomado essa têmpera flexível da cera que se molda às fantasias da vaidade e aos reclamos da ambição. Era incapaz de apropriar-se do alheio ou de praticar um abuso de confiança, mas professava a moral fácil e cômoda, tão cultivada atualmente em nossa sociedade. Segundo essa doutrina, tudo é permitido em matéria de amor, e o interesse próprio tem plena liberdade, desde que se transija com a lei e evite o escândalo. No fragmento, as concepções românticas do narrador repercutem. Vê, eu confesso que quando eu vi o enunciado, eu coloquei o enunciado no Google, achando que estava faltando alguma coisa. Certo? E aí eu vou explicar por quê. As concepções românticas do narrador repercutem a resistência à relativização dos parâmetros éticos. Notam como fica estranho esse complemento? Vê. Pega a letra A e traz essa letra A para estar aqui, ó, como complemento. Sempre é isso. Me perguntaram na última monitoria, quando eu fico em dúvida entre duas alternativas, por que é que normalmente eu só marco a errada? A gente brinca dizendo, é azar, a primeira voz é a do bem, a segunda é a do mal. Mas, na verdade, quando você está em dúvida entre duas, a resolução para essa questão normalmente não está no texto, está no enunciado. Então, uma dica muito legal, simples, mas muito legal é, você pega a letra A e você coloca aqui para ver se lendo tudo tem sentido. Assim, ó. A literatura romântica reproduziu valores sociais em sintonia com o seu contexto de mudanças. No fragmento, as concepções românticas do narrador repercutem a resistência à relativização dos parâmetros éticos. Repercutem o quê? No fragmento, as concepções românticas do narrador repercutem o quê? Essas concepções repercutem não é a quê, é repercutem o quê? Se fosse a quê, o A daqui teria crase, né? Teria o acento grave. Repercutem a resistência à relativização dos parâmetros éticos. Repercutem a idealização de personagens pela nobreza de atitudes. Crítica aos modelos de austeridade dos espaços coletivos. Defesa da importância da família na formação moral do indivíduo e representação do amor como fator de aperfeiçoamento do espírito. E aí, gente? Vê. Por que eu trouxe essa questão? E aí, por isso que eu estou aqui explicando, senão eu não precisaria estar aqui, certo? Normalmente, quando a gente ouve falar do romantismo, é muito comum que a gente vá para a idealização, amor, amor perfeito, natureza. Só que, como eu falei há pouco, muito obrigada. Obrigada. Como eu falei há pouco... Ixi, meu chega está fechando, minha gente. Daqui a pouco eu acordo, eu juro, igual a vocês, né? Mesmo. Quem não se identifique, atire a primeira pedra. Que doideira. O que se quer saber é a concepção romântica do narrador, a visão romântica do narrador no trecho, repercute o quê? Ou seja, a visão romântica do narrador no texto, a concepção romântica, repercute o quê? Mostra o quê? Apresenta o quê?
Vê. Seixas era honesto, mas, ao atrito da secretaria e ao calor das salas, sua honestidade havia tomado essa têmpera flexível da cera que se molda à vaidade, à ambição. E era incapaz de apropriar-se do alheio ou de praticar abuso, mas professava a moral fácil e cômoda, tão cultivada atualmente na nossa sociedade, século XIX. Segundo essa doutrina, tudo é permitido em matéria de amor e o interesse próprio tem plena liberdade, desde que se transija com a lei e evite escândalo. No fragmento, as concepções românticas do narrador repercutem, mostram, apresentam o quê? A resistência a relativizar o que é ético. Ele resiste a relativizar padrões éticos. Ou não? Era honesto, mas era incapaz de apropriar-se do alheio ou praticar abuso. Mas, segundo essa doutrina, tudo pode. Então, percebam, no trecho, eu vou ler as outras alternativas. No trecho, ele está colocando que, apesar de o cara ser bom, ele tem uma pegada duvidosa. E aí ele diz, ó, a doutrina prega tal coisa. E é como se a gente desse a entender que ele não está, entenda, ele que eu digo enquanto narrador, não é ele enquanto José de Alencar, certo? Vê, repercute a idealização de personagens. Não tem idealização. Então, é o tipo de questão que, se você for no automático, é assim. Quando você começa a ler, que não entende muito bem do que é que ele está falando na A, e já olha para B, já marca, porque aqui é romantismo. Crítica aos modelos de austeridade, de poder, de espaços coletivos, não tem nada disso. Defesa da importância da família na formação moral, não tem nada disso. Representação do amor como fator de aperfeiçoamento do espírito, não tem nada disso. Mas entendam, só não tem nada das alternativas se eu atentar ao trecho. Mas na hora em que eu começo a ler, a galera que vai no corre, olha para o texto, não lê, aí vê aqui, Senhora Alencar, romantismo, aí começa literatura romântica, já vai para as alternativas. Estou mentindo? Não. Fernanda, mas pode ser que, numa questão como essa, ele pergunte a respeito da escola literária? Sim, mas ele traz o fragmento e ele pede que a gente analise nesse fragmento, a reprodução dos valores sociais da época. É isso. Certo? Eu acho que vocês entenderam. Vê. Muitas vezes o texto ele nem é longo. Notaram? Notaram que é como se esses textos viessem aí com o tempo diminuindo, né? Mas muitas vezes são textos que exigem atenção, tá? Assim, está nascendo dentro da língua portuguesa e, provavelmente, dentro de todas as demais línguas, uma nova linguagem, a linguagem radiofônica, como a dos engenheiros, como a dos gatunos, como a dos amantes, como a usada pela mãe com o filho que ainda não fala. Essa linguagem radiofônica tem suas características próprias, determinadas por exigências ecológicas e técnicas. O português do Brasil, Mário de Andrade. O que é importante saber? Modernismo, século XX. Mário, ao se referir ao impacto que o rádio teria nas pessoas e principalmente sobre a linguagem, Mário emenda sempre. Possibilita uma reflexão sobre. Não é só isso. Mário possibilita uma reflexão sobre algo ao se referir ao impacto que o rádio teria nas pessoas,
principalmente sobre a linguagem. Joia. Possibilitam a reflexão acerca das relações sociais específicas da sociedade da época, da relação entre o meio e o contexto social de enunciação, do nascimento das línguas a partir de exigências sociais específicas, das demais línguas do mundo por possuírem características em comum e da especificidade da linguagem radiofônica em detrimento de outras linguagens. Gente, em detrimento de no lugar de. Está nascendo dentro da língua, e provavelmente dentro de todas as demais, uma nova linguagem, a radiofônica. Como a dos engenheiros, gatunos, amantes, usada pela mãe com filho que ainda não fala, essa linguagem tem suas características próprias, determinadas por exigências ecológicas e técnicas. Mário possibilita uma reflexão sobre as relações sociais específicas da sociedade da época. A relação entre o meio e o contexto. Sim. Lembram quando eu disse que não era sobre, mas como? A gente percebe que, pelo que normalmente se aborda em termos de linguagem, é muito comum que, em termos de linguagem, não haja o que é certo ou o que é errado, não tem verdade absoluta, mas toda e qualquer relação vai ser feita a partir do contextual, a partir de vários aspectos que envolvem a linguagem. Então, aqui o que está sendo dito por Mário é, do mesmo jeito que tem a linguagem de engenheiro, a de gatuno, amante, a usada pela mãe, vai ter a linguagem do rádio, certo? E essa linguagem vai ter a exigência ecológica e técnica. Gente, eu entendi esse ecológica como sendo algo ligado à questão do meio, a tudo que envolve. Perfeito. Dúvida? Eu acho que alguns esbarraram no ecológica. Fernanda, vê. Relação social específica da sociedade da época. Século XX. Se eu sei disso, eu elimino. Nascimento de línguas, língua radiofônica, nascimento de uma nova língua a partir de exigência social específica. Exigência social. Línguas do mundo, a língua do rádio, no lugar de outras linguagens, não é no lugar, gente, é além, é a linguagem radiofônica como sendo mais uma linguagem. Logo depois do rádio vem a TV. E aí vem a linguagem da TV. Depois da TV nasce a internet e vem a linguagem da internet. Então, não quer dizer que uma se sobrepõe à outra. Significa dizer que a gente tem cada vez mais tipos diferentes de linguagem. É isso. Tenta lembrar sempre o que eu falei. Não é, muitas vezes, sobre. É muito como. As significações afetivas engendradas no fragmento pressupõem o reconhecimento de que, lembram quando nós falamos sobre pressuposto, ideias pressupostas? Vê, muitas vezes eles falam difícil, né, na prova. É bem doido isso. A gente tem que lembrar que não necessariamente eu vou conseguir saber exatamente todas as palavras. E toda vez que você olhar para uma prova, que notar que não sabe o significado de alguma coisa, não se apavore. Tente entender o todo, tente entender o máximo que der. Dificilmente a gente vai saber literalmente tudo, tá? Então, é uma prova, no caso do Enem especificamente, que tem uma linguagem muito própria. A gente, durante o ano de curso, consegue se adaptar a essa linguagem. A gente tenta colocar isso nos vocabulários que a gente usa para redação, no vocabulário do simulado, no vocabulário das questões que a gente manda para vocês, no vocabulário da parte teórica, tá? Vê, o sentido dos afetos, esses afetos juntos, esses afetos do texto, misturados,
pressupõem o reconhecimento de quê? Pressupõem, ou seja, dão a entender, levam a entender o reconhecimento de quê? Eu só sei se entender o texto. A vida, às vezes, é como um jogo brincado na rua. Estamos no último minuto de uma brincadeira bem quente e não sabemos que a qualquer momento pode chegar um mais velho a avisar que a brincadeira já acabou e está na hora de jantar. A vida, afinal, acontece muito de repente. Nunca ninguém nos avisou que aquele era mesmo o último carnaval da Vitória. O carnaval também chegava sempre de repente. Nós, as crianças, vivíamos num tempo fora do tempo, sem nunca sabermos dos calendários de verdade. O dia da véspera do carnaval, como dizia a Vonier, era dia de confusão, né? Era dia de confusão com roupas e pinturas a serem preparadas, sonhadas e inventadas. Mas quando acontecia era um dia rápido, porque os dias mágicos passam depressa, deixando marcas fundas na nossa memória, que alguns chamam também de coração. Os da minha rua. O significado, o sentido dos afetos associados no fragmento pressupõe o reconhecimento da perspectiva infantil assumida pela voz narrativa. O que é uma voz narrativa? É como se fosse um narrador, gente, é quem conta. Podia colocar voz narrativa, eu lírico, eu poético. Reconhecimento da suspensão da linearidade de tempo na história. Notem que muitas vezes, quando vem com vocabulário mais específico, eu tento parafrasear para que a gente entenda. Então, reconhece a suspensão da linearidade do tempo. O que é a linearidade do tempo? É um tempo que está na ordem passado, presente e futuro. O reconhecimento da tentativa de materializar lembranças da infância. O reconhecimento da incidência da memória sobre as imagens contadas, narradas. Incidência ou persistência da memória. Alternância entre impressões subjetivas e relatos factuais, exatos, objetivos. E aí? Vê. O significado dos afetos pressupõe o reconhecimento de algo. Vamos ver o que é que se reconhece. A vida é como um jogo brincado na rua. Estamos no último minuto e não sabemos que a qualquer momento pode chegar um mais velho a avisar que a brincadeira já acabou e está na hora de jantar. O que é, Fernanda? Perspectiva infantil. É como se o narrador falasse como sendo uma criança, percebem? Porque ele diz, ele traz relatos, ele traz exemplos de como se ele fosse uma criança. Então, ele narra a partir de uma perspectiva infantil. Ele vai para a brincadeira de rua, hora do jantar, a ansiedade para a chegada do carnaval, para um momento muito rápido. Então, eu pressuponho o reconhecimento, ou seja, a partir do que ele fala, eu pressuponho que ele dá uma perspectiva infantil para algo. Certo? Então, sempre tenta pegar a alternativa e ligar a esse enunciado aqui. Tudo bem. Expoente da poesia produzida no Brasil na década de 70 e autor de composições representativas da Tropicália, Torquato Neto mobiliza nesse texto. Nesse texto. A única coisa que o enunciado diz é que ele é contemporâneo, ele é de arte contemporânea, ele é da segunda metade do século XX. Joia. E é uma questão que vai facilitar, se eu sei o que é a intenção do modernismo e da arte contemporânea,
junto com a interpretação certa do texto. Então, eu recorro a uma informação importante da memória e eu vou para aquilo colocado em prática. Vê. Pessoal, intransferível. Escute meu chapa. Um poeta não se faz com versos. É o risco, é estar sempre a perigo sem medo. É inventar o perigo e estar sempre recriando dificuldades, pelo menos maiores. É destruir a linguagem e explodir com ela. Nada no bolso e nas mãos, sabendo, perigoso, divino, maravilhoso. Poetar é simples, como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena. Embora o pão seja caro e a liberdade pequena. É um trecho de Ferreira Goulart, se eu não me engano é Ferreira Goulart. Como 2 e 2, eu acho que é isso, deixa eu ver. Sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Deixa eu ver. Eu vou ver. Eu estou curiosa. Eu acho que é Ferreira Goulart. Eu vou conferir, minha gente. Deixa eu conferir. Embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Eu acho que é Ferreira Goulart. Eu acho que é Ferreira Goulart. Poesia marginal. Poesia social. Aqui, ó. Eu acho que é. Ferreira Goulart. Ferreira Goulart, meu amor. É isso. Não precisa dizer mais nada. Um gesto fala mais que 1000 palavras. Bora. Beleza? Adoro esse poema. Deixa eu mostrar para vocês. É só porque foi uma forma de eu dizer, estava certa novamente. Eita, que propaganda, né não, Uber? Ó, 2 e 2 são 4. Como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Como teus olhos são claros e a tua pele morena, como é azul o oceano e a lagoa serena. Como um tempo de alegria por trás do terror me acena e a noite carrega o dia no seu não sei o que de Açucena. É assim. No seu restante. Mas eu sabia que era de Ferreira Goulart. Não sou poetisa. Sou só uma curiosa da vida. É isso. Desculpa, gente. Eu faço isso... Parece uma leseira, né? Não, é uma leseira. Mas eu faço muito isso porque facilita o processo na minha cabeça, entendeu? É como se eu soubesse usar a memória a meu favor. Lá em casa, a minha memória ela é muito boa, assim, muito boa. Gabi diz que eu tenho não sei quantos teras de memória. Minha memória é muito boa. Eu me lembro dos nomes de vocês, das dificuldades de vocês, das histórias de vocês. Claro que quando vocês me contam, não é mesmo? Tenho como adivinhar também. Mas eu coloco tudo no lugar, tento, né? É como se eu fizesse questão de ter cuidado com a minha memória. Parece leseira. Mas, por exemplo, se eu não tivesse feito o que eu acabei de fazer, que foi tirar dúvida a respeito de quem era o poema, eu ia ficar com isso guardado, ia continuar dando aula, e talvez se acontecesse de novo, eu ia ter mais uma coisa guardada. Se eu visse uma crase errada e na minha cabeça botasse, tenho que ajeitar depois, e visse uma vírgula errada e na minha cabeça colocasse, tenho que ajeitar depois, olha o tanto de coisa completamente desnecessária eu teria na minha cabeça. Então, muitas vezes, uma forma importante de a gente ajudar a memória é meio que esvaziando o que não precisa estar na cabeça. Foi profundo. Pessoa, vírgula, Fernanda. Está com a cabeça cheia, vírgula, esvazie. Ponto. Incrível. Muito bom, profundo. A gente não sabe mais nem do que estava falando, né? Doida. Difícil é não cortar o cabelo quando a barra pesa. Difícil para quem não é poeta. É não trair a sua poesia que, pensando bem, não é nada, se você está sempre pronto a temer tudo. Menos o ridículo de declamar versinhos sorridentes e sair por aí, ainda por cima sorridente mestre de cerimônias, herdeiro da poesia dos que levaram a coisa até o fim e continuam levando, graças a Deus.
E fique sabendo, quem não se arrisca não pode berrar. Citação, leve um homem e um boi ao matadouro. O que berra mais na hora do perigo é o homem, nem que seja o boi. Adeusão. Muito bom. Mobiliza nesse texto gírias e expressões coloquiais para criticar a linguagem adornada da tradição literária então vigente. Intenções satíricas, críticas e humorísticas para delinear uma concepção de poesia voltada para a felicidade dos leitores. Frases de efeito e interpelações ao leitor, pedidos ao leitor, conversa com o leitor, para ironizar as tentativas de adequação do poema ao gosto do público, recursos da escrita em prosa, parágrafo, e noções do senso comum para enfatizar as dificuldades inerentes, próprias ao trabalho do poeta. Referências intertextuais e anedóticas, vou explicar, para defender a importância de uma atitude destemida ou seja, diante dos riscos da criação poética. Preciso que vocês olhem a letra A. Muita gente marcou a letra A. Muita gente. Vê só. É uma questão do Enem, é uma questão que acabou de sair do fogo, acabou de sair do forno, fresquíssima. E é uma questão que valeu muito na TRI. Muito. Porque ela foi tratada como mediana. Gente, é uma questão que vale muito, só que a pessoa que está concentrada, ela não vai cair na pegadinha da letra A. Me escute. A letra A diz gírias e expressões coloquiais para criticar a linguagem adornada, enfeitada da tradição literária na época vigente. Não. A tradição literária a que se referem era o parnasianismo. E o parnasianismo foi objeto, alvo de crítica do modernismo e não da arte contemporânea. A primeira geração, a primeira fase do modernismo é que critica essa história de linguagem adornada, linguagem enfeitada, muito elaborada, da tradição literária vigente, da tradição parnasiana da época. Escuta, por favor. Veja, eu disse que ia cair, caiu, e eu estou com muita tranquilidade dizendo que vai cair de novo, porque é uma questão que envolve interpretação de tema, variação linguística e contexto literário. Fernanda, o que é intertexto? É a capacidade que eu tenho de criar um texto com base em um outro texto. Exemplo, você nota que no meio do texto dele, ele menciona Ferreira Goulart. E ele não continua. A intertextualidade ela pode se dar por paráfrase, por paródia, certo? Ele só fala uma parte. Tudo bem? Então, muitas pessoas nem chegaram até a letra E. Gente, a anedota, ela funciona como sendo uma historinha que eu conto, que tem como objetivo gerar humor. Só que ele diz referência intertextual e anedótica. Por quê? Porque no final ele começa como que contasse uma historinha também. E aqui também, ó, escute meu chapa. É como se começasse com a historinha para causar humor, para gerar humor na pessoa. Então ele diz referência intertextual e anedótica para defender, para garantir a importância de uma atitude corajosa diante dos riscos
de criação poética. Então, o que ele quer dizer é que um poeta pode tudo. Tá, é só isso. Então, Torquato Neto mobiliza referência a outros textos como sendo uma forma de mostrar que o poeta naturalmente vai ter a sua liberdade para escrever. É isso. Mesmo que nessa parte da aula, eu tenho feito, eu até falei sobre isso em alguma outra aula desta semana, eu tenho feito muito, eu tenho tentado me concentrar muito para ser muito objetiva, para acelerar um pouco o ritmo da minha voz, da minha fala. Mas muitas vezes eu me coloco no seu lugar para, enquanto aluno, como é que eu enxergaria o que vocês recebem, entendeu? Então, hoje vocês têm a ferramenta de acelerar ou de pausar, de diminuir essa intensidade. Então, vocês conseguem administrar muito bem se eu estou falando devagar, porque eu sei que eu falo meio que cantado, eu sei, eu sei que às vezes é um saco, mas eu sou assim. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Gabriela. Bora. Eu nasci assim, eu cresci assim. Estou muito aleatória, o meu sono está passando e vocês estão lascados. É isso. A condição dos trabalhadores escravizados do Santa Fé torna-se exponencialmente aflitiva após a morte da Senhora do Engenho. Aí alguém já diz assim, errado. Eita, amor, é o enunciado, lindão. É o enunciado. O menino é tão do contra que ele discorda do enunciado da questão. Deus abençoe. Nessa passagem, então fala somente sobre o trecho. O sofrimento a que se submetem é intensificado, não é gerado, é aumentado pela reação a que, cuidado, o sofrimento a que se submetem é gerado, seria outra coisa, mas aqui é intensificado, aumentado, tá? Ó, Fogo Morto, José Lins do Rego, segunda fase do modernismo, geração de 30, prosa. Dias depois da morte de Dona Mariquinha, seu Lula, todo de luto, reuniu os negros do pátio da Casa Grande e falou para eles. A voz não era mais aquela voz mansa de outros tempos. Agora seu Lula era o dono de tudo. O feitor negro Deodato recebera as suas instruções aos gritos. Seu Lula não queria vadiação naquele engenho. Agora, todas as tardes, os negros teriam que rezar as Ave-Marias. Negro não podia mais andar de reza para São Cosme e Damião. Aquilo era feitiçaria. E o feitor Deodato, com a proteção do Senhor, começou a tratar a escravatura como um carrasco. O chicote cantava no lombo dos negros sem piedade. Todos os dias chegavam negros chorando aos pés de Dona Amélia, pedindo valia, proteção contra o chicote do Deodato. A fama da maldade do feitor espalhara-se pela várzea. O senhor de engenho do Santa Fé tinha um escravo que matava negro na peia. E o Santa Fé foi ficando assim o engenho sinistro da várzea. Tenho que ter conhecimento, geração de 30, crítica, ciclo da seca, fome, miséria, especificamente Zé Lins do Rego, o ciclo da cana-de-açúcar. É muito doido, porque assim, em 2020 eu senti muita falta da parte de arte e de literatura, da prova impressa, e de repente veio muita literatura, muita arte na prova digital e na prova da reaplicação. A gente nunca sabe qual é a medida de cada coisa. Então, o que eu sempre digo é, o que a gente aprende em arte, o que a gente aprende em literatura, não é somente para a parte objetiva, é para a vida, é para o dia a dia, é para as conversas, é para a análise crítica, é para a interpretação e é para a redação. Pensa assim, porque tudo vai ter mais sentido. Tudo bem. A condição dos trabalhadores escravizados torna-se exponencialmente horrorosa, muito mais aflitiva, após a morte da Senhora do Engenho. Nessa passagem, o sofrimento a que se submetem é intensificado pela reação a quê? Pela reação à mania do novo senhor
disse dirigir a eles aos gritos. Se não conseguir entender, mania do novo, retoma mesmo. O sofrimento a que se submetem é intensificado pela reação à saudade do afeto antes dispensado por Dona Mariquinha. O sofrimento a que se submetem é intensificado pela reação à privação, à proibição máxima, sumária, de suas crenças e práticas ritualísticas. Reação a quê? O sofrimento é ampliado pela reação a quê? O sofrimento aumenta por quê? Inércia, ou seja, paralisação moral de Dona Amélia diante das imposições do marido, ou mediante as imposições do marido. Reputação do Santa Fé de lugar funesto a seus moradores. Fernanda, eu não sei o que é funesto. Não muda nada. Muitas vezes, na letra E, a pessoa lê funesto, faz lascou. E aí? Privação sumária. Fernanda, eu não sei o que é sumária. Não precisa. Mas o sofrimento, sumária é privação máxima, por exemplo. O importante é você entender o geral. Você sabe a obra, você sabe a época em que ela está, ou não. Vamos lá. Fernanda, se eu não souber a obra, aí nos casos que você trouxe até agora, eu não faria as questões? Veja, faria. Mas conhecer a obra faz com que, muitas vezes, a gente marque a alternativa com mais certeza. É só isso. Muitas vezes, gente, tem alguns caminhos que eles não são os únicos, mas são os mais fáceis. Então, eu acho que vale a pena você saber, você ter o conhecimento, porque qualquer questão que envolve aquele determinado conhecimento, você consegue facilitar dentro do processo, certo? Eu acho. Até porque, gente, sendo honesta demais com vocês, eu não tenho o menor problema. Eu estava me controlando para não falar, mas eu não consigo não falar o que eu acho. Não consigo. Aqui, ó. Quando eu peguei essa questão, ai, meu Deus, eu ia caindo. Eu ia caindo, Brasil. Eu ia caindo, Brasil. Eu ia caindo, Brasil. Ai, minha gente, deixa eu contar uma coisa. Eu fico passada com esse negócio. Brasil. Ave, fico. Quando eu fui fazer o listão aqui para nós, meu irmão, que eu tive uma ideia lá, né? Não sei o quê, não sei aí quem viu, tem um pedaço do pessoal que ainda não viu, calma, vai ver, que está sendo preparado. Mas quando eu vi a lapa de país, eu disse, meu Deus. A gente aprovou em todos os estados do Brasil. E Distrito Federal. Que eu descobri que fica no meio de Goiás. Bora. Vê, quando eu vi essa questão, eu demorei muito a entender isso aqui. As concepções românticas repercutem o quê? A ideia é mostrar o comportamento romântico é reflexo de quê, entendeu? Mas eu demorei a entender isso. Então, como eu tinha dito na hora em que eu fiz a questão, tem hora em que eu olho para a alternativa, eu olho para o enunciado e eu só consigo entender o enunciado quando eu leio as alternativas, ou seja, é normal. E, gente, se é normal ficar em dúvida, eu, trabalhando mais de 20 anos nisso, se coloque no lugar. É normal. Então, não se culpe por não entender uma questão, por não entender... Ninguém sabe tudo, ninguém aqui dentro deste universo que é o vestibular é melhor do que ninguém. Entenda, claro que tem quem tenha tido acesso a uma educação de melhor qualidade, tem quem saiba mais, mas eu digo melhor no sentido de, aqui dentro, neste lugar, nunca
vai ter uma determinada informação, ou um determinado conteúdo, ou uma determinada coisa que só vai chegar a poucas pessoas. A minha preocupação é dar com muita qualidade tudo a todo mundo para que vocês decidam o que fazer com o conhecimento. Certo? E aí todo mundo recebe tudo e cada um direciona para o que achar melhor e vai aprendendo. Vê, só fiz 5 questões, falei demais. Toda vez eu digo que não vou falar. Vê. Essa questão eu coloquei de propósito, tem 2 textos. Os textos tratam de uma temática bastante discutida hoje. No que se refere às posições defendidas, os 2 textos. Gente, não é estrutura. Não é estrutura. Não é estrutura. Ele não está perguntando sobre a estrutura do gênero textual. Ele pergunta sobre a posição defendida. Vê. A introdução de transgênicos na natureza expõe nossa biodiversidade a sérios riscos, como a perda ou alteração do patrimônio genético de nossas plantas e sementes e o aumento dramático no uso de agrotóxicos. Além disso, ela torna a agricultura e os agricultores reféns de poucas empresas que detêm a tecnologia e põem em risco a saúde de agricultores e consumidores. O Greenpeace defende um modelo de agricultura baseado na biodiversidade agrícola e que não se utilize de produtos tóxicos por entender que só assim teremos a agricultura para sempre. 2. Os alimentos geneticamente modificados disponíveis no mercado internacional não representam um risco à saúde maior do que o apresentado por alimentos obtidos através de técnicas tradicionais de cruzamento agrícola. Essa é a posição de entidades como a OMS, a FAO, o Comissariado Europeu para a Pesquisa, Inovação e Ciência e várias das principais academias de ciência do mundo. A OMS diz que até hoje não foi encontrado nenhum caso de efeito sobre a saúde resultante do consumo de alimentos geneticamente modificados entre a população dos países em que eles foram aprovados. Referente às posições defendidas. Os 2 textos revelam preocupações quanto ao cultivo de alimentos geneticamente modificados. Destacam os riscos à saúde causados por alimentos geneticamente modificados. Divergem sobre a segurança do consumo de alimentos geneticamente modificados. Alertam para a necessidade de mais estudos sobre sementes modificadas geneticamente. Discordam quanto à validade de pesquisa e sobre a produção de alimentos geneticamente modificados. E aí? E aí? Vê. O que é que eu quero mostrar? Vê só. Revelam preocupações quanto ao cultivo de alimentos geneticamente modificados. É? Muita gente só olha ou para o primeiro texto ou só olha para o segundo texto. Muita gente acha que sempre o enunciado vai perguntar sobre posição convergente, ou seja, convergir é se aproximar. Então, quando eu digo aqui ele diz divergem, ou seja, tem opiniões diferentes sobre algo. Então, um tem uma opinião, o outro tem outra opinião. Divergem. Quando eu digo convergem, significa dizer que eles concordam, que eles têm a mesma opinião. Então, cuidado, porque o primeiro texto, de cara, gente, é uma questão que ela é tratada como mediana, vale muito, e você consegue fazê-la em pouco tempo. Expõe biodiversidade a sérios riscos, perda, alteração de patrimônio genético. Além disso, torna a agricultura e agricultor refém. Tá.
Texto 2. Os geneticamente modificados não representam risco à saúde maior do que o apresentado. É a posição da OMS. Já entendi que é diferente. Um diz que tem risco, o outro diz que não tem. Então, diverge. Só. Mas, Fernanda, eu acho que tem que ter mais estudo. Gente, eu também acho. Parabéns. Tá. Eu acho. Fernanda, vê. Se o primeiro discorda, significa dizer que a pesquisa não está tão legal. Gente, não é o que está em questão, entendeu? Eu acho que muitas vezes a gente extrapola demais, a gente vai além do que está no texto. Esse tipo de questão, desculpa, ou iria falar sobre o que é que os dois textos têm em comum, quanto ao conteúdo, ou quanto à estrutura, ou o que é que os textos têm de diferentes, tanto do ponto de vista do conteúdo, quanto do ponto de vista da estrutura de montagem do texto. Sempre. E aí, cuidado para não ficar somente atento a um dos textos. É o erro mais comum. Com o aprimoramento dos recursos tecnológicos, a circulação de informações e seus usos, circulação de informações e o uso tem reconfigurado os mais diversos setores da sociedade. Tá. Ponto. Ok, obrigada pela informação. O texto trata da legislação que regulariza o uso da internet, criando a seguinte expectativa para o usuário. O texto traz a legislação que regulamenta o uso da internet e cria uma expectativa para o usuário. Qual a expectativa para o usuário brasileiro? Vamos lá. Um ponto interessante do Marco Civil da Internet, segundo Marília Maciel, pesquisadora da FGV, é o que trata da garantia do princípio da neutralidade de rede. Isso quer dizer que, se eu compro um pacote de 1 mega ou de 5 megas de internet, o uso que eu vou fazer desses meus megas de velocidade depende das minhas escolhas. Não é o operador que vai dizer o que eu posso acessar. Eu comprei tantos megas e posso acessar texto, vídeo ou fazer um curso de ensino à distância online. O novo texto assegura que o usuário vai poder continuar a contratar pacotes de velocidades diferentes, mas dentro da velocidade escolhida, ele poderá acessar qualquer tipo de aplicativo na internet. Se concentra. O texto trata do Marco Civil da Internet, criando que expectativa? Proibição do corte do acesso pelo uso excessivo, tipo, cria a expectativa de que vão proibir o corte pelo uso excessivo, criando a seguinte expectativa: aumento da capacidade da rede, mudança no perfil do internauta, promoção do acesso irrestrito, garantia de conexão a baixo custo. Se concentre. Gente, a gente sempre liga promoção a sale, né? Tipo 40%, 50%, 100%. Gente, promoção de promover. Que expectativa? Proíbe o corte do acesso pelo uso excessivo, aumenta a capacidade da rede. O que é que se promete? Muda o perfil do internauta, promove o acesso irrestrito e garante a conexão a baixo custo. Bora, se concentra. Se concentra. E aí? Eu tenho um texto pequeno, mas olha o final. O novo texto assegura que o usuário vai poder continuar a contratar pacotes de velocidades diferentes, mas dentro daquela velocidade escolhida, ele poderá acessar qualquer tipo de aplicativo na internet. Ou seja, promove um acesso sem restrição. Não quer dizer que vai consumir de tal canto ou de tal canto. Não.
Eu compro um pacote e eu tenho direito a consumir qualquer coisa dentro daquele pacote. Então, não restringe dizendo que tem determinada coisa que vale mais ou que consome mais do que outra. Se você acha que promoção é de vender algo mais barato, literalmente o sale, você não tem noção da letra D. E aí vai realmente ficar em dúvida. Então, tenta sempre pegar essas dicas que parecem bobas às vezes, porque são rápidas, tem cara de ingênuas, e de ingênuas não tem nada, tá? Estou já acabando. Queria muito, eu achei que eu fosse fazer tudo em 1 hora. Eita, Fernanda. Vê. Considerando os procedimentos argumentativos do texto, infere-se que o objetivo da autora é... Muita gente começa a ler o enunciado daqui. É algo que eu digo todos os anos. Percebam que a maior parte dos enunciados, principalmente mais perto do final do enunciado, vem com a ordem indireta. Na ordem direta teria: infere-se que o objetivo da autora é tal, considerando os procedimentos argumentativos presentes nesse texto. Então, muitas vezes, a primeira parte aqui, ela é desconsiderada. E aí muda tudo, porque eu quero concluir que é objetivo da autora alguma coisa, mas somente com base nos procedimentos que ela usou para defender o ponto de vista. Então, procedimento argumentativo é o que textualmente falando ela usa para argumentar. O que é argumentar? Defender um ponto de vista. Vamos ver. O craque Crespo. Desde que Neymar despontou no futebol, uma de suas marcas registradas é o cabelo, sempre com visual novo a cada campeonato. Mas nesses anos de carreira ainda faltava o ídolo fazer uma aparição nos gramados com seu cabelo crespo natural, que ele assumiu recentemente para a alegria e autoestima dos meninos cacheados que sonham ser craques um dia. É difícil assumir os cachos e abandonar a ditadura do alisamento em um mundo onde o cabelo liso é tido como padrão de beleza ideal. Quando conseguimos fazer a transição capilar, esse gesto nos aproxima da nossa real identidade e nos empodera. Falo por experiência própria. Passei 30 anos usando cabelos lisos e já nem me lembrava de como eram meus fios naturais. Recuperar a textura crespa, para além do cuidado estético, foi um ato político de aceitação, autorreconhecimento e redescoberta da minha negritude. O discurso dos fios naturais tem ganhado uma representação cada vez mais positiva, valorizando a volta dos cachos sem cair no estereótipo do exótico, muito comum no Brasil. O cabelo crespo definitivamente não é uma moda passageira. Torço que para Neymar também não seja. Alexandra Louras é ex-consuleza da França em São Paulo, empresária, consultora de empresas e autora de livros. O craque Crespo. Considerando o que ela usou no processo argumentativo, conclui-se que o objetivo da autora é valorizar a atitude do jogador ao aderir à moda dos cabelos crespos, problematizar percepções identitárias sobre padrões de beleza, apresentar novas tendências da moda para os cabelos, relatar sua experiência de redescoberta de suas origens e evidenciar a influência dos ídolos sobre as crianças. Vocês concordam que se a pergunta fosse marque a correta, ou tem no texto, ou marque a alternativa correta com base no texto? Mas a pergunta não é essa. Tomando como base, é assim, tomando como base o que a autora usou para montar o texto e defender um ponto de vista, qual é o objetivo dela? Gente, o objetivo dela é valorizar a atitude de Neymar? Não. Não.
Entenda, ela usa como estratégia a posição de uma pessoa conhecida, como estratégia de texto, certo? Mas a pergunta não é essa, a pergunta é o objetivo qual é. E o objetivo dela é problematizar percepções identitárias, ou seja, problematizar questões de identidade. Paro. Por que eu trouxe essa questão? Muitas pessoas acham que problematizar é criar problema. Não é. Problematizar sobre algo é trazer uma análise com fundamento sobre algo. É pensar em algo de forma crítica. E quando eu digo pensar em algo de forma crítica, não é pensar em algo para meter o pau, para falar mal. Não. É pensar em algo com base em fundamento, entendeu? Então, quem errou essa, errou somente por isso, certo? Gente, eu vou parar, só fiz 8 questões. Vou selecionar mais algumas, vou liberar para vocês. Mas, se você corrigir somente até aqui, fez as outras todas e errou algumas, você vai pegar as que você errou, por favor, e você vai ler o enunciado e a alternativa que é a correta. Presta atenção, por favor. Você vai pegar o enunciado e você vai ler a resposta que é a correta e tentar entender por que você errou. Eu quero que você já perceba, enquanto técnica, que você errou, não por causa do texto, mas pelo não entendimento do enunciado ou por algum detalhe da alternativa. Só que a gente precisa fazer isso de forma técnica. E aí eu encontro você na monitoria e vejo se para a próxima semana vale a pena continuar a fazer as questões. Teve um aluno que pediu para que eu resolvesse em sala aqui algumas questões. E eu ainda disse assim, meu filho, diga seu nome, por favor, para que, quando eu for gravar a aula, eu me lembre de procurar. Minha gente, eu não gravei o número dele com o nome, porque ele não mandou. Essa conversa se perdeu no WhatsApp. Eu rodei, porque eu disse que eu ia chamar o nome dele aqui, e ele vai falar comigo de novo, por favor, porque eu prometo ver as questões que você me pediu, nem que seja na monitoria. Fechado? É isso, então tenta, agora mesmo, assim que acabar a aula, pega o que a gente falou e tenta colocar em prática nas questões que você errou para tentar não errar mais. Fechado? Gente, a cada 15 dias tem simulado, a cada 15 dias. No sábado a gente libera e as provas ficam na plataforma. Se você já faz simulado de todas as matérias, que vale a pena levar a sério, não precisa se sentir na obrigação de fazer o nosso. Não precisa. Escolha o que fazer. Você pode pegar as provas daqui e, de repente, baixar e fazer como banco de questão, entendeu? Pode, mas a gente dá a opção de você fazer levando a sério, porque vale a pena. Então, na nossa plataforma, você tanto pode responder as questões digitalmente, ou seja, já fazendo a prova no computador, mas pode também baixar para fazer aí em casa, imprimir se quiser, se tiver impressora. É isso. Qualquer dúvida, sabem como falar comigo, beleza? Beijo, boa semana. Até a próxima. Vai.